Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o nosso estudo das estruturas algébricas, os elementos de álgebra, né? Hoje nós vamos falar sobre os homomorfismos. Na verdade, o que são os homomorfismos? São as funções que a gente usa para ligar, para interagir entre duas estruturas de anel ou de grupos, ou de corpos, desculpa, diferentes. Então, a definição, olha, sejam A e B anéis, um homomorfismo de anéis de A em B é uma função f de A em B, do conjunto A no conjunto B, que preserva as estruturas de anel. Ou seja, a imagem da soma de A com B. Essa soma aqui feita em A vai ser a soma das imagens de A e B por F, F de A mais F de B, só que agora usando a soma que eu tenho lá em B. Então ela leva a soma de A na soma de B. Isso qualquer que sejam A e B pertencentes a A. E também preserva o produto, olha. A imagem, o F de A vezes B, é o produto das imagens. F de A vezes F de B, só que a imagem, o produto que eu tenho aqui, é o produto que eu tenho em B, enquanto aqui eu tenho o produto de A. Então, na verdade, o homomorfismo é uma função de A em B que preserva as estruturas dadas as estruturas dos anéis que a gente tem. Ok? Exemplo, olha, vamos pegar A e B anéis quaisquer. Eu vou pegar F de A em B definido assim, ó, F de A igual a zero. Isso é chamado de homomorfismo nulo. Você pode fazer como exercício verificar que isso realmente satisfaz as propriedades de um homomorfismo. Outro exemplo que vale para qualquer anel, olha, F de A em A, definida por F de A igual ao próprio A. É função identidade. É chamado homomorfismo identidade, justamente por isso. Também é um homomorfismo, vocês podem testar, verificar que elas satisfazem as propriedades que foram dadas. Outro exemplo, olha, vamos pegar F de Z em Z, definido assim, F de A igual a 2 vezes A. Isso para todo A inteiro. Isso não é, olha lá, atenção, hein? Não é um homomorfismo. Por quê, olha lá? Quando eu calculo a imagem da soma, f de A mais B, isso é 2 vezes A mais B, né? A função pega o que está aqui dentro e multiplica por 2. Isso dá 2A mais 2B, portanto, é a imagem de A e a imagem de B, ó, f de A mais f de B. Porém, quando eu calculo a imagem do produto de A por B, isso vai dar 2 vezes A vezes B. Isso pode ser 2A, que seria a imagem de A, vezes B. Ó. Mas cadê o 2B? Quer dizer, geralmente isso aqui é diferente do F de A vezes F de B, que seria 2A vezes 2B. Ok? Então, essa aqui é um exemplo de uma função que não é um homomorfismo, não preserva as estruturas que eu tenho. Outro exemplo, pega o F de Z em Z definido assim, F de A igual a menos A, o seu simétrico. Isso também não é um homomorfismo. Ele é análogo ao item anterior, você pode verificar o anterior. Tá? Agora, se você pegar a função de Z2 e Z2, definida assim, f da classe A é igual a menos a classe A, parece que é a mesma coisa que eu estou fazendo ali, olha, mas eu mudei quem? Eu mudei o domínio contra o domínio. Aqui é de Z em Z, aqui está em Z2 e Z2. Nesse caso, pela mudança do domínio, essa função se torna um homomorfismo. Então veja, o homomorfismo não depende apenas da expressão que ela tem, menos A. Depende do conjunto de onde ela está definida e onde ela está chegando. Se é de Z em Z, a função f de A igual a menos A não é homomorfismo. Mas de Z2 e Z2 é. É fácil verificar, né? Basta notar o seguinte, olha, quando você calcula a imagem do zero barra, vai dar o simétrico do zero barra, que é ele mesmo. E quando você calcula a imagem do 1 barra, dá o simétrico do 1 barra. Mas o simétrico do 1 barra em Z2 é ele próprio. Portanto, essa aplicação é a identidade. Ele pega o x e leva no próprio x, de Z2 e Z2. A identidade é um homomorfismo. Tá bem? Bom, outro exemplo, seja A um subanel de B, do anel B,
A função f de A em B, dada assim, ó, f de A igual a A, também vai ser um homomorfismo que é chamado de inclusão. Quer dizer, você tem o A, ele é subanel de B, então o A está contido em B. E aí você pega uma função que faz isso, olha. Ele pega o A e inclui dentro do B. Ele vai pegar um elemento aqui e leva no próprio elemento que já está lá dentro. Então isso é que a gente chama de inclusão, essa é a função f. Isso é um homomorfismo de anéis, chamado inclusão. Vamos pegar a função f de z em Zn, definida assim, ó, a imagem do número inteiro A é a classe de A lá em Zn. Isso aqui é um homomorfismo, chamado homomorfismo da projeção canônica, ou projeção canônica simplesmente. Ele a cada elemento inteiro associa a classe dele dentro do Zn, a classe de equivalência dele. É fácil ver, olha, o f de A mais B é a classe de A mais B, que a gente sabe que é a classe de A mais classe de B, portanto, f de A mais f de B. E a imagem de A vezes B vai ser a classe de A vezes B. Mas a classe do produto é o produto das classes, é assim que é definida lá em Zn. Portanto, isso aqui é a imagem de A vezes a imagem de B. Então, esse também é um homomorfismo importante, que é da projeção canônica. A gente pode generalizar esse item anterior no seguinte resultado, olha. Seja A um anel e I um ideal do anel A. A função que a cada elemento de A associa a classe que ele tem no anel quociente, A sobre I, então é definida desse jeito, pega A e vai na classe de equivalência do A, é um homomorfismo chamado de projeção canônica. Eu fiz o exemplo lá do Z no Zn, mas aqui você pode pegar um A num anel quociente de A por qualquer ideal I de A. Um outro exemplo, eu vou pegar o Z raiz de 2, né, que é o Z adjunção raiz de 2, no Z raiz de 2, e vou definir assim, olha, a imagem de A mais B raiz de 2, né, um elemento típico desse anel, ele é o A menos B raiz de 2, o que a gente chama de seu conjugado. Isso para qualquer elemento que está lá em Z raiz de 2. Isso aqui também é um homomorfismo. Tá? Não é difícil mostrar. Ó. Pega a soma para calcular a imagem. Então, primeiro eu faço a soma aqui, olha. A soma aqui vai dar A mais C, né? A mais C, mais B mais D, que multiplica a raiz de 2. Está aqui o resultado. O que a minha função faz com esse cara que está no A, no Z raiz de 2? Ele associa o conjugado. Então, mantém essa parte A mais C e troca o sinal do coeficiente que multiplica a raiz de 2. Então, fica menos B mais D raiz de 2. Separo. A menos B raiz de 2 mais C menos D raiz de 2. O primeiro pedaço é o f de A mais B raiz de 2. E o segundo é a imagem de C mais D raiz de 2. Vamos ver o produto? Então, primeiro eu vou fazer o produto desses dois caras lá dentro para depois calcular a imagem. Quando eu faço o produto, isso aqui dá A vezes C, B vezes D, que multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, então fica 2BD. E aí eu tenho os termos mistos, né? Olha, A vezes D raiz de 2, mais B vezes C raiz de 2. Colocando raiz de 2 em evidência, está aqui, ó. AD mais BC raiz de 2. A minha função f num elemento desse tipo leva em quem? Mantém a parte que não multiplica raiz de 2 e troca o sinal do coeficiente do raiz de 2. E isso eu posso escrever como sendo esse produto, ó, A menos B raiz de 2, que multiplica C menos D raiz de 2. É só fazer a conta, olha. A vezes C, menos com menos dá mais, BD vezes 2, 2BDs, menos AD raiz de 2 e menos BC raiz de 2. Colocando raiz de 2 em evidência, eu joguei o menos para fora. Portanto, é a imagem desse cara vezes a imagem do outro. Portanto, isso aí é um homomorfismo. Seja f de A em B um homomorfismo de anéis, a gente define o núcleo de f como sendo esse conjunto. Ó. É o conjunto dos elementos do domínio, por isso ele é um subconjunto de A, lá, o domínio, tal que quando eu calculo a função
vai dar o zero. É igual ao núcleo do espaço vetorial, de uma transformação linear. Ok? A imagem de F são os elementos de B que são atingidos, ó, é um subconjunto de B. Então a gente define assim, a imagem de B é o conjunto dos elementos de B para os quais existe um elemento em A com F de A igual a B. Ou simplesmente você pode escrever que a imagem de F é o F de Azinho, onde o Azinho percorre todo o conjunto A. Pega todas as imagens para todos os elementos de A. Tá? Por exemplo, determine o núcleo e a imagem desse homomorfismo de Z e Z3, que é a projeção canônica. Pega o X e leva na classe de equivalência dele, módulo 3. Bom, vamos determinar o núcleo primeiro. Se x está no núcleo, quer dizer que o f de x vai ser o zero do outro lado. Quem que é o zero em Z3? Zero barra. Tá certo? Portanto, o x, quem que é o f de x? O f de x é o x barra. Então, o x barra tem que ser zero barra em Z3. Ou seja, o x vai ser côngruo a zero módulo 3, que é equivalente a dizer que o x é múltiplo de 3, é da forma 3K. Então, o núcleo de F são todos os números múltiplos de 3, ou seja, o próprio 3Z. Né? É o 0, mais ou menos 3, mais ou menos 6 e assim por diante. E a imagem? Pega x barra pertencente a Z3, alguém no contradomínio. O x barra é o F do próprio x. Porque quando eu pego uma classe lá no Z3, eu tenho 0 barra, 1 barra, 2 barra. Se for o 0 barra, o 0 barra é o F do 0. Se for 1 barra, é o F do 1. Se for o 2 barras, é o F do 2. E pronto. Ou seja, a imagem é todo Z3. Todo mundo está na imagem. Ok? Seja F de AB um homomorfismo de anéis, primeiro, se é homomorfismo, sempre leva 0 no 0. Ele vai levar o 0 de A no 0 de B. Segundo, bom, tem uma demonstração aqui, olha, esqueci. Vamos fazer a demonstração rapidinho, olha. O f de 0, o 0 posso escrever como sendo 0 mais 0. Como ele é homomorfismo, ele fica f de 0 mais f de 0. E aí, lógico que eu posso cancelar, vale a lei do cancelamento no anel, sobra que f de 0 é igual a 0. Segunda propriedade, o núcleo de F é um ideal de A. Não é só um subconjunto do domínio A. Na verdade, ele é o ideal. Tá? Vamos mostrar que isso é verdade? Como é que eu mostro que ele é o ideal mesmo? Primeiro, ele é diferente de zero, do vazio. Por quê? Porque o zero já está lá dentro. Olha lá, a propriedade 1 garante que o f de 0 é 0. Então, o zero está no núcleo. Alguém que vai no zero. Bom, vou pegar dois elementos que estejam no núcleo, chamar de A e B. Eu tenho que mostrar que a diferença continua no núcleo. É a primeira propriedade. No conjunto não vazio, eu tenho essa propriedade e depois eu tenho aquela outra, para provar que é ideal. Bom, o f de A menos B... Por que eu vou calcular o f de A menos B? Eu quero mostrar que A menos B está no núcleo. Como é que eu sei se está no núcleo? Para estar no núcleo, eu calculo a imagem e tenho que mostrar que dá zero. O f de A menos B é o f de A menos f de B. Mas como A e B já estão no núcleo, o f de A é zero e o f de B é zero. Portanto, o f de A menos B é zero, ou seja, A menos B está no núcleo. E para o produto, né? Olha, pega A, um elemento qualquer do anel. Vamos mostrar que quando eu faço A vezes o meu ideal, núcleo de F, isso continua contido no núcleo de F. Então eu tenho que mostrar que A vezes qualquer elemento do núcleo continua estando no núcleo. Então vamos pegar X, um elemento qualquer do núcleo. Vamos verificar que A vezes X ainda está no núcleo. Como é que eu verifico que está no núcleo? Calculando a imagem por F. O F de A vezes X, como é homomorfismo, é F de A vezes F de X. Mas X não é um cara qualquer, X é um cara que já está no núcleo. Então o f de x dá zero. Então isso dá f de A vezes zero e qualquer número vezes zero no anel dá zero. Portanto, o A vezes x pertence ao núcleo de F. Ou seja, realmente o núcleo de F é um ideal do A. A imagem de F é um subanel de B. Veja, eu não falei que é ideal, é subanel só. Primeiro, ela não é vazia, porque, pela propriedade 1, o zero pertence à imagem, porque f de 0 é 0. Vamos pegar dois elementos, alfa e beta, que estão na imagem. Eu quero mostrar que a diferença continua na imagem. Tá? Como alfa e beta pertencem à imagem, existem elementos A e B no domínio
tais que o alfa é f de A e o beta é f de B. Vamos calcular a imagem, então, de A menos B, só para ver o que acontece. A imagem de A menos B é f de A menos f de B. Né? Estou trabalhando com um morfismo. Ó, isso aqui é alfa menos beta. Portanto, o alfa menos beta está na imagem. Olha. Eu achei um cara no conjunto A, que é o A menos B, cuja imagem dá alfa menos beta. Ok? Bom, vamos pegar agora a alfa e beta pertencente à imagem. Vamos mostrar que o produto continua na imagem, né? Para ser subanel. Então, como alfa e beta estão na imagem, existem A e B pertencentes a A, tais que o alfa é o f de A e o beta é o f de B. Vamos calcular a imagem de A vezes B. A imagem de A vezes B, como é um homomorfismo, é f de A vezes f de B, que dá alfa vezes beta. Portanto, achei um elemento de A cuja imagem dá alfa vezes beta, ou seja, alfa vezes beta pertence à imagem. Portanto, ele realmente é um subanel de B. Seja f de A em B um homomorfismo de anéis, nós falamos que f é um epimorfismo se ele for uma função sobrejetora, ou seja, a imagem é todo B. F será chamado de monomorfismo se f for injetor, ou seja, toda vez que você tem que o f de x é igual a f de y, obrigatoriamente o x e o y são iguais. E eu vou dizer que f é um isomorfismo se ele for sobrejetor e injetor. Nesse caso, quando você tem um isomorfismo entre dois anéis A e B, a gente diz que eles são isomorfos. E a gente pode usar essa notação, A isomorfo a B. Ok? Para a álgebra, dois anéis isomorfos não tem diferença nenhuma entre eles. A estrutura de um e a estrutura do outro é exatamente a mesma. Ok? Então, toda vez que eu tenho anéis que são isomorfos, eu trabalho como se fosse o mesmo elemento, o mesmo anel, a mesma estrutura. Nós temos aqui um resultado que diz o seguinte, olha, supõe que f de AB é um homomorfismo de anéis, f vai ser injetor, né, um monomorfismo, sem somente ser o núcleo de f for igual a zero. A demonstração é simples, olha. Vamos supor que x está no núcleo, eu vou mostrar a ida. Estou supondo então que ele é injetor. Então f de x, se ele está no núcleo, é zero, mas o zero é o f de zero. Como por hipótese eu estou supondo agora que a função é injetora, o x tem que ser zero. Portanto, no núcleo só tenho quem? O zero. E a volta? Na volta eu vou supor que o núcleo só tem o zero e vou mostrar que ela é injetora, que ela é um monomorfismo. Então vou pegar dois elementos quaisquer em A e suponho que tem a mesma imagem, f de x igual a f de y. Isso equivale a dizer que o f de x menos o f de y dá zero. Passei o f de y para o lado de cá. Logo, o x menos y pertence ao núcleo, porque, como é um homomorfismo, o f de x menos f de y é o f de x menos y. E se isso dá zero, esse é um elemento que está no núcleo. Mas o núcleo é composto só do zero. Portanto, o x menos y é zero, o que quer dizer que o x é igual a y. Portanto, se f de x for igual a f de y, o x tem que ser y, então minha função é injetora, ou seja, é um monomorfismo. Tá? Teorema do isomorfismo. Esse teorema é um dos teoremas centrais do curso de álgebra e ele é muito bom porque às vezes é difícil de identificar quem é o quociente de um anel por um ideal. E o teorema do isomorfismo nos ajuda a fazer essa identificação. O que diz o teorema? Seja f de AB um homomorfismo de anéis, eu vou pegar a função φ de A sobre o núcleo de f. Chegando na imagem de f, olha, o domínio agora vai ficar o quociente de A pelo núcleo, da função f, que é o homomorfismo, na imagem, dado assim, olha. A imagem da classe do elemento A, veja, eu estou no anel quociente. Então, quais são os elementos aqui? São classes de equivalência. A imagem da classe A é a função f lá em cima, calculada em A. Isso aqui é um isomorfismo de anéis, ou seja, o A quociente, o núcleo da função f, vai ser isomorfo à imagem de f. Tá? Existe um esquema bastante conhecido desse aqui, que é esse.
você tem aqui o conjunto A, o anel B, você tem a função F, você pega aquele homomorfismo canônico que vai em A sobre o núcleo de F, e aí você completa esse diagrama com essa φ. Quando você considera aqui dentro a imagem de F, isso aqui se transforma num isomorfismo. Bom, vamos lá, vamos ver. Exemplo, olha, vamos pegar a função de 4z em z3, dada assim, olha, f de x igual a x barra, ou seja, exatamente a projeção canônica, só que eu parto de 4z. Vamos calcular o núcleo de f. X vai pertencer a 4z se ele for múltiplo de 4, então ele é da forma 4k. Agora, x vai estar no núcleo de f se o x for côngruo a 0 módulo 3, porque para dar no núcleo de f, o f de x é o x barra vai ser igual a 0 barra, se ele é côngruo a 0 módulo 3 lá em Z3. Bem? Ou seja, x também tem que ser da forma 3n, onde n é inteiro. Então esse x para estar no núcleo ele tem que ser múltiplo de 4 e múltiplo de 3. Portanto, ele é múltiplo de 12. Então quem que é o núcleo? O núcleo de f é exatamente o conjunto dos múltiplos de 12, o 12z. Qual é a imagem de f? Bom, não é difícil ver aqui, ó. O 0, lá em Z3, ele é a imagem do próprio 0. O 1 barra é a imagem do 4. Eu tenho aqui, olha, eu só posso partir de números múltiplos de 4. Quando eu pego a imagem do 4, em Z3 vai dar 4. Quem é a classe do 4 barra? O 4 é côngruo a 1 módulo 3, porque 4 menos 1 é 3. E o 2 vai ser a imagem do 8. Então, na verdade, a imagem dessa aplicação F é todo Z4. Ela é um epimorfismo. Tá bom? Bom, determine então agora quem é 4z quociente, o ideal 12z. Como 12z é o núcleo da função f, pelo teorema do isomorfismo, o anel 4z dividido quociente pelo ideal vai ser isomorfo à imagem de f. Mas a imagem de f quem que é? C3. Ok? Então, na verdade, o que eu tenho é que 4z quociente 12z é isomorfo ao Z3 que eu tinha lá. Isso quem garante o teorema do isomorfismo. Às vezes é difícil ver quem é esse cara, mas o teorema do isomorfismo me dá uma maneira de comparar ele com outros anéis que eu já conheço. Tá bom? Pessoal, obrigado. Façam as listas e até a próxima.